Desde pequena, eu sentia que havia algo diferente na forma como meus pais tratavam a mim e ao meu irmão. Não eram apenas gestos ou palavras, mas um tipo de favoritismo silencioso, quase imperceptível, como se ele sempre fosse prioridade e eu, uma coadjuvante. Lembro de como ele ganhava os presentes mais caros no Natal, enquanto eu aprendia a ficar feliz com o que recebia. Com o tempo, aprendi a aceitar, acreditando que talvez fosse apenas impressão da minha cabeça. Fingir que não via me dava uma certa paz. Mas os sinais estavam em todos os lugares. Quando eu tirava boas notas, ouvia um que bom, continue assim. Quando ele passava raspando, era motivo de festa e orgulho estampado nas redes sociais. Quando precisei de dinheiro para fazer um curso técnico, ouvi que as coisas estavam apertadas. Poucos meses depois, eles pagaram um intercâmbio inteiro para ele melhorar o inglês. Ainda assim, eu sorria, dava apoio, e me calava para evitar conflitos. Era mais fácil engolir do que questionar. A adolescência foi marcada por comparações. Ele podia sair à vontade, chegar tarde, errar e ser perdoado com facilidade. Já eu precisava seguir à risca todas as regras, senão a cobrança era imediata e pesada. Me tornei responsável cedo demais, enquanto ele ainda era visto como só um garoto. Com o tempo, comecei a trabalhar para ter minhas próprias coisas, e aquilo que deveria ser motivo de orgulho se transformou em mais um motivo para me cobrarem. Você que quis essa vida corrida, eles diziam. Mesmo com tudo isso, nunca deixei de amar meus pais. Eu os respeitava, cuidava da casa, ajudava quando podiam e não podia. Trabalhava durante o dia, estudava à noite, e ainda arrumava tempo para cozinhar, limpar e ouvir os desabafos da minha mãe. Já ele mal sabia fazer um miojo. E apesar de tudo, continuava sendo tratado como um príncipe. Às vezes, me perguntava se ele mesmo percebia essa diferença, ou se era inocente demais para notar. Nunca tive coragem de perguntar. O ponto de virada começou quando cheguei aos 18 e comecei a trabalhar formalmente. 3 empregos, uma rotina exaustiva, e nenhum alívio. Quando falei que estava cansada, ouvi meu pai dizer que era assim mesmo, a vida de adulto é difícil. Mas quando meu irmão reclamou da faculdade ser longe, logo providenciaram um carro usado só para ele. Eu ouvia tudo calada, mas por dentro algo começava a se revoltar. Um incômodo que crescia a cada silêncio engolido. Tentei conversar algumas vezes, mas sempre acabava sendo chamada de invejosa ou sensível demais. Diziam que eu via problema em tudo, que era uma fase. Mas não era uma fase. Era um acúmulo. Um peso que eu carregava nas costas há anos, enquanto via o favoritismo se repetir, como um ciclo vicioso. E o pior de tudo era fingir que estava tudo bem. Que eu era forte, que dava conta, que não precisava de nada. Até que chegou o momento em que eu não consegui mais fingir. A gota d'água veio num domingo à tarde. Meu irmão contou que iria estudar em outro estado, numa universidade particular caríssima, com tudo pago. Meus pais vibraram como se fosse a conquista da família inteira. Eu sorri, bati palmas, mas por dentro sentia uma mistura de tristeza e raiva difícil de explicar. Era como se eu não existisse. Como se minhas batalhas, minhas vitórias silenciosas, nunca tivessem valor. Naquele dia, algo dentro de mim começou a mudar. E foi nesse silêncio, onde a dor e a revolta se misturavam, que decidi que precisava fazer algo por mim. Não sabia ainda o que, nem como, mas entendi que continuar fingindo era me trair. Eu merecia mais do que aplausos vazios e frases de incentivo. Eu merecia respeito, reconhecimento, e acima de tudo, amor em igualdade. Foi aí que minha história começou a tomar outro rumo. Minha rotina começava às 5 da manhã, quando o despertador tocava impiedoso no silêncio do meu quarto. O primeiro emprego era em uma padaria, onde eu ajudava no balcão e às vezes na cozinha, dependendo da demanda. O cheiro de pão quente era a única coisa que me fazia esquecer por instantes do cansaço acumulado. Às 9, eu corria para o segundo trabalho, num escritório pequeno onde fazia serviços administrativos e atendia ligações. O terceiro começava às 6 da noite, numa lanchonete, e só terminava depois da meia-noite. Dormia, quando conseguia, cerca de 4 horas por noite. Às vezes, nem isso. O corpo doía, os olhos ardiam, e eu vivia à base de café e força de vontade. Cada centavo que ganhava era contado. Pagava minhas contas, ajudava em casa e ainda guardava o que podia para tentar pagar uma faculdade no futuro.
Meus pais diziam que estavam orgulhosos, mas era um orgulho frio, como se fosse minha obrigação. Nunca houve uma conversa sobre me ajudar, dividir o peso, ou sequer você quer que a gente veja um jeito de te apoiar. Enquanto isso, meu irmão vivia uma vida tranquila. Estudava meio período, fazia academia, e no tempo livre se divertia com os amigos. Tinha um quarto reformado, computador novo, celular de última geração. Quando precisava de algo, bastava pedir. E ainda ouvia meus pais dizendo que ele merecia isso tudo, porque ele estava se preparando para o futuro. Como se eu não estivesse. Como se minhas lutas fossem invisíveis. Cada vez que escutava algo assim, um nó se formava na minha garganta. Nas raras folgas que conseguia, eu tentava descansar. Mas mesmo assim, era chamada para resolver coisas da casa, ajudar em tarefas, ou ouvir reclamações. Ninguém parecia notar meu estado físico ou emocional. E quando, por exaustão, me esquecia de algo ou cometia algum deslize, o julgamento vinha rápido. Você anda muito distraída. Está largando as responsabilidades. Não sabiam, ou não queriam saber, do peso que eu carregava dia após dia. Comecei a sentir que minha vida girava em torno de obrigações. Não havia espaço para sonhos, para descanso, para carinho. Sentia inveja, sim, não do que meu irmão tinha, mas da leveza com que ele vivia. Do apoio incondicional que recebia, da liberdade de errar sem ser cobrado. Eu, ao contrário, era sempre forte, sempre pronta, sempre disponível. Mas a verdade é que ninguém aguenta ser tudo isso o tempo inteiro sem desmoronar em algum momento. Certa noite, depois de um turno exaustivo, cheguei em casa e ouvi risadas vindo da sala. Meus pais e meu irmão estavam assistindo a um filme, comendo pipoca. Passei pela porta sem ser notada. Subi para o quarto com os pés doendo e o coração ainda mais. Deitei na cama sem jantar. Lágrimas escorreram silenciosas pelo meu rosto. Naquele instante, percebi que estava me apagando aos poucos. E ninguém parecia ver. A dor maior não era o trabalho pesado, nem o sono acumulado. Era a ausência de afeto. Era sentir que, apesar de todo o meu esforço, eu nunca seria prioridade. Nunca teria o cuidado que tanto desejei. Comecei a me questionar se valia a pena tanto sacrifício por quem não enxergava meu valor. E a resposta, cada vez mais, começava a mudar dentro de mim. Era o início de uma revolução silenciosa. Naquele quarto escuro, com o corpo quebrado e a alma esgotada, uma promessa nasceu. Eu não deixaria mais que me tratassem como menos. A partir dali, minha luta teria outro foco. Eu trabalharia, sim, mas por mim. Por um futuro onde eu não precisasse implorar por reconhecimento. Meu irmão sempre foi aquele tipo de rapaz que atrai elogios com facilidade. Tinha um sorriso fácil, uma conversa leve, e uma capacidade incrível de cativar as pessoas ao redor. Meus pais eram completamente encantados por ele, como se não conseguissem enxergar qualquer defeito. Cada pequena conquista sua era exaltada como se fosse um prêmio internacional. Quando passou no vestibular, fizeram festa. Quando começou a faculdade, compraram um carro. Eu, por outro lado, só ganhava silêncio. O mais difícil era perceber que não se tratava apenas de preferências, era uma escolha constante de valorizá-lo acima de mim. Mesmo quando ele errava, as justificativas vinham prontas. Ele está passando por uma fase, ele é jovem, vai amadurecer. Já eu não tinha esse luxo. Bastava um atraso, uma resposta mais ríspida, e o julgamento vinha como uma sentença. Era como se ele fosse um investimento, e eu, uma despesa que precisavam suportar. Na faculdade, ele não precisava se preocupar com nada além de estudar. Não trabalhava, não ajudava em casa, e ainda assim era tratado como alguém ocupado demais. Quando queria viajar, bastava pedir. Quando se sentia cansado, minha mãe preparava seu prato favorito e o deixava dormir até tarde. Ele vivia numa redoma de proteção, enquanto eu enfrentava o mundo com os próprios braços. Às vezes, me perguntava se éramos realmente filhos dos mesmos pais. O mais doloroso era quando minha mãe falava dele para as vizinhas, com brilho nos olhos. Contava cada passo que ele dava como se fosse um feito grandioso. Já sobre mim, pouco dizia, e quando falava, era com um tom de ela é muito batalhadora, mas, como se sempre houvesse um porém. Nunca fui motivo de orgulho escancarado. Era como se meu esforço fosse esperado, mas não digno de admiração. Nas reuniões de família, a diferença ficava ainda mais evidente.
Meus tios e avós perguntavam sobre ele com entusiasmo, queriam saber dos planos, dos estudos, da vida amorosa. Sobre mim, perguntavam apenas se eu ainda estava naquela correria toda. Não era por maldade, eu sei. Mas a forma como os outros o viam era reflexo direto do que meus pais transmitiam. Ele era o exemplo, o promissor, o querido. E eu, a guerreira que ninguém queria ser. Lembro de uma noite em especial, quando estávamos jantando e meu pai, do nada, soltou: "Esse menino ainda vai ser alguém na vida." Foi como uma facada. Eu estava bem ali, sentada à mesa, com os dedos calejados de tanto trabalhar. Engoli seco, baixei os olhos e continuei comendo. Ninguém percebeu o estrago que aquela frase causou. Ou talvez tenham percebido e preferiram fingir que não. Passei a me afastar, pouco a pouco. Não fazia mais questão de compartilhar meus dias, minhas conquistas, meus medos. Aprendi a guardar tudo para mim. Criar uma armadura era a única forma de não me despedaçar por dentro. A indiferença era uma forma de sobrevivência. Mas o que eu não sabia era que aquele afastamento abriria espaço para novas descobertas, e novas pessoas, que mudariam completamente o rumo da minha história. Porque por mais que meus pais vissem apenas o brilho do meu irmão, havia alguém que, aos poucos, começava a notar a minha luz. Foi num domingo à tarde, daqueles mornos e silenciosos, quando a tensão entre nós finalmente transbordou. Eu estava exausta, tinha acabado de voltar de mais um turno puxado na lanchonete, e encontrei meus pais rindo com meu irmão na varanda. Eles falavam sobre uma viagem que planejavam fazer para comemorar a formatura dele, com tudo pago, claro. Aquilo me atingiu como uma onda gelada. Senti o peito apertar. Pela primeira vez, em vez de me calar, respirei fundo e disse o que estava entalado há anos. Falei com calma, mas com firmeza. Disse que me sentia desprezada, invisível. Que mesmo dando tudo de mim, nunca fui tratada com o mesmo carinho ou reconhecimento. Meus pais se entreolharam surpresos, como se aquela revelação fosse absurda. Minha mãe tentou rir, dizendo que eu estava sensível, que não era bem assim. Meu pai cruzou os braços, com aquele olhar rígido que sempre usava quando queria encerrar um assunto. Mas eu continuei. Pela primeira vez, não me calei. Meu irmão ficou em silêncio. Acho que ele não esperava ouvir aquilo de mim. Ele sempre me tratou com uma certa simpatia, mas nunca interveio quando a balança pendia claramente a seu favor. Naquele momento, me senti sozinha como nunca. Era como se eu estivesse enfrentando um tribunal onde já haviam decidido minha culpa antes mesmo de me escutar. E o pior, tudo o que ouvi de volta doeu mais do que eu poderia imaginar. Minha mãe disse que eu sempre fui muito orgulhosa, que gostava de fazer as coisas do meu jeito, sem pedir ajuda. Que se eu trabalhava tanto, era porque queria. Meu pai completou dizendo que o dinheiro que investiam no meu irmão era porque ele precisava de incentivo, diferente de mim, que já era decidida e independente. Aquilo me desmontou. A forma como justificavam a preferência me fez entender que não era falta de consciência. Era escolha. Ouvi coisas duras. Disseram que eu era rancorosa, que carregava mágoas à toa, que estava distorcendo tudo. Você devia ter orgulho do seu irmão, em vez de competir com ele, minha mãe disse, com os olhos cheios de julgamento. Naquele momento, percebi que talvez nunca enxergassem o que eu realmente sentia. E o que doía mais era saber que eu sempre me doei por eles. Nunca pedi muito. Só queria a igualdade. Só queria ser vista. Saí de casa naquele dia sem destino certo. Caminhei por ruas que já conhecia, mas tudo parecia diferente. O coração pesava, e as lágrimas caíam sem controle. Era como se tivesse perdido algo que nunca realmente tive, a esperança de ser tratada com equidade. Sentei num banco de praça e fiquei ali por horas, tentando entender onde tinha errado. Mas, no fundo, eu sabia que o erro não era meu. Naquela noite, dormi na casa de uma colega do trabalho que, ao me ouvir, apenas me abraçou. Pela primeira vez em muito tempo, senti acolhimento. Um calor humano que não vinha de sangue, mas de empatia. E ali, entre o cansaço e a tristeza, comecei a repensar minha história. Talvez eu precisasse mudar meu caminho. Talvez, para me reencontrar, eu precisasse me afastar. Mas uma coisa era certa: nunca mais voltaria a me calar. Ele apareceu numa noite comum, daquelas em que eu já não esperava nada além de mais uma jornada cansativa atrás do balcão da lanchonete. Era cliente novo, pediu um sanduíche simples e uma água com gás. Quando estendi o troco,
Ele olhou nos meus olhos e sorriu de um jeito sereno, sincero, sem pressa. Não era daqueles que puxam papo à toa, mas havia algo em sua presença que me intrigou de imediato. Ele parecia enxergar além da superfície, e isso me assustou um pouco. Nas noites seguintes, voltou mais algumas vezes. Sempre discreto, educado, e com um jeito tranquilo que contrastava com a correria do ambiente. Começou a perguntar meu nome, a comentar sobre a música que tocava, a fazer perguntas simples, mas que mostravam interesse real. Em poucos dias, já conhecia meu horário de trabalho, e passava sempre no fim do expediente, como se quisesse me fazer companhia, mesmo que por poucos minutos. Com o tempo, a conversa ficou mais solta. Ele queria saber da minha vida, dos meus planos, do que eu gostava de fazer fora dali. Não perguntava como quem quer invadir, mas como quem genuinamente se importa. Aos poucos, fui me permitindo abrir. Contei que trabalhava em 3 empregos, que morava com os pais, e que a vida era dura. Ele ouvia com atenção, sem dar conselhos prontos, apenas presente com sua escuta atenta. Uma noite, depois do meu turno, ele me ofereceu uma carona. Hesitei, claro, mas aceitei. No carro. Conversamos como se nos conhecêssemos há anos. Ele não era muito mais velho que eu, mas havia nele uma maturidade rara, um tipo de calma que me fazia sentir segura. Quando me deixou em casa, não tentou nada. Apenas sorriu e disse que gostava de falar comigo. Era tudo tão diferente do que eu conhecia, que comecei a ansiar por sua presença todos os dias. Foi ele quem, certa vez, segurou minha mão quando eu desabei no banco de trás da lanchonete, depois de um dia especialmente pesado. Eu não estava acostumada a receber afeto sem ter que merecer antes. Quando tentei me justificar, ele apenas disse: "Você não precisa provar nada para mim." Aquilo me desmontou. Pela primeira vez, alguém enxergava meu valor sem que eu precisasse me explicar, me defender ou me sacrificar. Começamos a nos encontrar fora do trabalho. Ele me levava para lugares simples, tranquilos, onde o tempo parecia desacelerar. Nunca me pressionou, nunca exigiu nada. Só queria estar perto. Dizia que eu tinha um brilho nos olhos, mesmo quando eu me sentia apagada. Que minha força era bonita, mas que eu não precisava carregar o mundo sozinha. Ao lado dele, comecei a me ver com outros olhos. Não como a filha esquecida ou a funcionária incansável, mas como uma mulher inteira. Foi nesse período que percebi que havia vida além do dever. Que existia espaço para cuidado, carinho e escolha. Ele nunca me prometeu mundos, nem tentou preencher buracos do meu passado. Mas sua presença constante e generosa foi a âncora que me impediu de afundar de vez. Com ele, eu descobria, aos poucos, que merecia ser amada, não pelo que fazia, mas por quem era. A descoberta aconteceu por acaso, numa tarde em que voltei mais cedo para casa. Meus pais estavam fora, e decidi organizar algumas caixas antigas que estavam no armário do corredor. Não buscava nada em especial, só queria distrair a mente. Foi então que encontrei um envelope amarelado, com documentos antigos, recortes e fotos de quando éramos crianças. Entre os papéis, havia uma carta escrita à mão, dobrada com cuidado. O nome da minha mãe estava no remetente, mas o destinatário me surpreendeu. Era uma carta direcionada ao meu pai, escrita anos atrás, aparentemente antes mesmo do meu irmão nascer. O conteúdo era delicado, cheio de sentimentos mal resolvidos e frases que, a princípio, não faziam sentido. Com os olhos fixos nas palavras, fui juntando as peças como quem monta um quebra-cabeça que sempre esteve ali, mas nunca foi notado. A revelação foi como um soco no estômago. Meu irmão não era filho biológico do meu pai. O mundo ao meu redor girou por um instante. A carta explicava que minha mãe havia engravidado durante um período de separação temporária. Quando voltaram, decidiram criar o bebê juntos, como se fosse de ambos, e esconder a verdade de todos, inclusive de mim. Meu pai aceitara aquela criança como sua, mas segundo as palavras dela, com a condição de que ele jamais fosse tratado como menos. E, ironicamente, acabou sendo tratado como mais. Sentei no chão, carta nas mãos, sentindo o peso de uma vida inteira sendo ressignificada. De repente, tudo fazia sentido. O favoritismo, a proteção exagerada, o cuidado desproporcional. Meu pai tentava, inconscientemente, provar algo, talvez a si mesmo, talvez ao mundo, que era capaz de amar um filho que não era seu. Mas no processo, acabou me afastando, me deixando à margem,
como se eu fosse a lembrança viva do que era real demais para ser ignorado. Nos dias que se seguiram, observei minha família com outros olhos. Notei os olhares silenciosos entre meus pais quando meu irmão falava do futuro. Percebi os silêncios quando eu falava do passado. Era como se todos estivessem fingindo uma normalidade construída sobre segredos mal enterrados. Meu irmão não sabia de nada, eu tinha quase certeza. E isso tornava tudo ainda mais complicado. Como confrontar uma verdade que poderia destruir tantas estruturas? Contei apenas a ele, o homem que me escutava todas as noites sem pressa. Seu silêncio respeitoso, seus olhos firmes e sua mão apertando a minha foram tudo o que eu precisava naquele momento. Ele não julgou meus pais, mas também não diminuiu minha dor. Apenas disse: agora você entende que o problema nunca foi você. E, de algum modo, aquilo me libertou. Eu finalmente compreendia que o vazio que eu sentia não era fruto da minha imaginação. Não os odiei. Mas também não os defendi. Entendi que todos carregavam suas dores, seus pactos e escolhas difíceis. Ainda assim, não justificava o abandono emocional que vivi. Decidi guardar o segredo por enquanto. Não por medo, mas por respeito. E porque, naquele momento, percebi que minha cura não dependia de confrontos, mas de decisões. E a primeira delas era escolher a mim mesma. Não foi um impulso, tampouco uma fuga. A decisão de sair de casa foi amadurecendo dentro de mim como uma fruta silenciosa, que cresce devagar até estar pronta para se soltar do galho. Eu já não cabia mais naquele ambiente onde tudo era silêncio disfarçado de harmonia, onde meu esforço era invisível e minha dor era sempre questionada. Pela primeira vez, percebi que ficar ali era aceitar continuar pequena. E eu já tinha crescido demais por dentro para continuar fingindo o contrário. Comecei a guardar dinheiro com mais disciplina, recusei convites para sair, fiz contas e mais contas, cortei o que podia. Não contei a ninguém, nem mesmo a ele, que era minha âncora emocional, até estar certa de que tinha como me sustentar sozinha. O plano era simples: alugar um quarto pequeno em um bairro afastado, mas tranquilo. Nada luxuoso, apenas um espaço que fosse verdadeiramente meu. Um lugar onde eu pudesse existir sem me encolher. Quando anunciei minha decisão numa tarde de sábado, o silêncio na sala foi ensurdecedor. Meus pais se entreolharam, surpresos, quase ofendidos. Minha mãe tentou rir, achando que era exagero da minha parte. Meu pai foi mais direto: você não vai aguentar. Vai voltar em menos de um mês. Aquilo doeu mais do que eu queria admitir. Meu irmão, sempre alheio aos conflitos mais profundos, perguntou: mas por quê? Você tem tudo aqui. Era claro que ele não fazia ideia do que se passava de verdade. Arrumei minhas poucas coisas em silêncio. Não houve abraços, nem pedidos para eu ficar. Apenas um clima de desconforto, como se eu estivesse traindo uma ordem invisível que todos haviam aceitado menos eu. Na noite em que saí, a casa estava estranhamente quieta. Fechei a porta com mãos trêmulas, mas o coração firme. Cada passo que dei até o portão foi uma afirmação de que, pela primeira vez, eu estava escolhendo a mim mesma. O primeiro dia sozinha foi difícil. O quarto alugado era pequeno, as paredes finas, e o colchão no chão deixava claro que aquilo ainda não era um lar, mas era liberdade. Fiz um café forte, abri a janela e respirei fundo. Não havia ninguém para me mandar fazer nada, ninguém me comparando, ninguém me ignorando. O silêncio agora era meu. E, mesmo com todas as incertezas, eu sabia que jamais me arrependerei daquela escolha. Ele veio me visitar no terceiro dia. Trouxe flores e pão fresco. Ao entrar, olhou ao redor com um sorriso sereno e disse: é pequeno, mas tem você em cada canto. Deitei no colchão, com a cabeça no colo dele, e pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. O mundo ainda era difícil, as contas ainda eram apertadas, mas agora tudo isso era por mim. Não para provar nada a ninguém. A liberdade dói no começo, mas é a dor de quem retoma o controle, não há de quem é ferido. Aos poucos, fui montando meu novo espaço, ajeitando as coisas do meu jeito, aprendendo a viver comigo mesma. E, naquele novo caminho, comecei a escrever minha própria história, sem rascunhos alheios, sem expectativas impostas. Apenas a verdade de quem eu sou. O tempo passou mais rápido do que eu esperava. Conquistei meu diploma, depois de muitas noites em claro e finais de semana trabalhando dobrado. Aos poucos, fui subindo de cargo, mudando de endereço,
trocando o colchão no chão por uma cama confortável e o quarto alugado por um pequeno apartamento só meu. Ele permaneceu ao meu lado em cada etapa, sempre firme, sempre presente. Com ele, aprendi que amor também é construção. E que respeito não se implora, se vive. Durante todo esse processo, meu contato com meus pais se manteve distante. Não houve brigas, mas também não houve reconciliação verdadeira. Eu os visitava em datas importantes, falava com educação, levava pequenos presentes. Mas a distância emocional permanecia. Meu irmão seguiu o caminho oposto. Mesmo com todo o apoio financeiro e emocional que teve, não soube lidar com as pressões da vida adulta. Trocou de curso, largou a faculdade, e voltou a morar com meus pais, frustrado, amargo, perdido. Foi numa manhã de outubro que o telefone tocou. Era minha mãe, com a voz tremendo. Meu pai havia tido complicações de saúde, e os gastos médicos estavam acima do que podiam arcar. O plano de saúde não cobria tudo, e as economias estavam se esgotando. Ela me pediu ajuda. Pela primeira vez em anos, havia humildade em seu tom. E, curiosamente, eu não senti prazer em ouvir aquilo. Senti apenas o peso da ironia do destino. Agora, eles precisavam de mim. Respirei fundo antes de responder. Não neguei de imediato, mas deixei claro que antes de qualquer ajuda, eu gostaria de uma conversa. Fui até lá dias depois, sentei na sala onde tantas vezes fui ignorada, e disse o que ficou preso por tanto tempo. Falei da dor de ter sido invisível, da solidão, da injustiça. Minha mãe chorou. Meu pai, calado, apenas abaixou os olhos. Pela primeira vez, me ouviram sem interromper. E, ao final, pediram desculpas. Tardias, mas sinceras. Ainda assim, não ajudei com dinheiro. Indiquei soluções, contatos, possibilidades. Não por vingança, mas por limite. Eu sabia que, se entregasse mais uma parte de mim, corria o risco de voltar àquele papel de sempre. Quis mostrar que estava disposta a dialogar, mas que minha vida agora era outra. Não era mais a filha sacrificada, a que resolvia tudo. Eu era uma mulher feita, consciente de seu valor, e minha ajuda agora tinha nome: respeito. Meu irmão não entendeu. Disse que eu estava sendo cruel. Que família era para essas horas? Eu apenas sorri, sem rancor, e respondi: agora você entende como é sentir que ninguém está do seu lado. Foi a última vez que falamos. Não por mágoa, mas porque finalmente deixei de carregar a culpa que não era minha. Deixei de tentar consertar o que nunca quebrou por minha causa. Hoje, olho para trás com uma mistura de alívio e orgulho. Tudo o que conquistei foi com suor, dor e escolhas difíceis. Mas cada passo me trouxe até aqui, um lugar de paz, de autonomia e, principalmente, de verdade. Não me tornei amarga. Me tornei livre. E isso, para quem foi desacreditada a vida inteira, é a maior das vitórias.